Gente, essa vai ser a nossa primeira videoaula. Então, por favor, não me julguem, tá? Eu vou tentar fazer o melhor, mas eu não tenho muita experiência nisso. A gente vai trabalhar agora, nessa primeira videoaula, os estados físicos da matéria, certo? Esse assunto é um assunto que todo mundo já viu em ciências, tá? Mas agora a gente vai trabalhar sobre um aspecto mais específico, que é o aspecto microscópico também, né? E além de outras coisas mais específicas da química, tá? E também quem é nono ano já viu esse assunto ano passado também, certo? Bom, a matéria, ela pode existir no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? A gente vai ver o seguinte, que sobre o aspecto microscópico, a gente vê que no estado sólido as partículas estão mais próximas, certo? Uma das outras. A movimentação delas é pouca, tem muita atração entre elas, a organização também é grande, tá? E no aspecto macroscópico, o volume e o formato são fixos. No estado líquido, a separação entre as partículas é maior, por isso elas têm maior movimento, a atração é menor, a organização também é menor, né? Vocês podem observar aqui no desenho que eu tentei fazer. O volume fixo, nos líquidos o volume é fixo, mas o formato é variável. Vocês podem observar que o formato do líquido depende do recipiente em que ele está contido. Já no estado gasoso, a gente tem que as partículas elas vão apresentar um maior espaço entre elas, por isso que tem um maior movimento, que eles têm maior liberdade, a atração é menor, praticamente não existe atração nessas partículas aqui, por conta da distância, e existe uma grande desordem. E macroscopicamente falando, as características, a gente vai ver que o volume e o formato dos gases são variáveis, tá? Os gases eles vão tomar o formato do recipiente e o volume também do recipiente, porque eles se espalham por todo o ambiente onde eles estão, tá? Então, a gente viu que a matéria ela pode existir nos três estados físicos, sólido, líquido, gasoso, tá? Mas ela não só pode existir nesses três estados, como ela pode transitar entre esses estados, então pode ocorrer uma mudança. Então, o material ele pode mudar do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, enfim, ele pode variar aí entre os estados físicos, tá? E cada transformação dessa vai ter um nome, uma nomenclatura, tá? Então, a gente tem o seguinte, que a mudança do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão, certo? Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação, certo? Ou ainda a gente pode ter uma mudança direta do sólido para o gasoso, tá? Que a gente chama de sublimação, ou do gasoso para o sólido diretamente, é a ressublimação, certo? Aqui, não sei se vocês observaram, mas eu coloquei todas as passagens do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Aqui eu coloquei em vermelho, a sublimação também em vermelho. Não foi só para ficar bonitinho, ficou bonitinha, mas não foi só por causa disso. E aqui eu coloquei em azul. Essas mudanças que eu coloquei aqui, ó, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, essas mudanças aqui, elas acontecem com absorção de calor, certo? Você precisa fornecer calor para que essa mudança ocorra. Já no sentido oposto, ou seja, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, vai acontecer com liberação de calor, tá? Então, por isso que eu coloquei essas cores diferentes, tá? Outra observação aqui é em relação à mudança do estado líquido para o gasoso. Essa mudança ela pode acontecer de três formas, tá? Que a gente chama de vaporização. Então, essa vaporização pode acontecer de três formas diferentes. A gente pode ter a evaporação, ebulição e calefação. A diferença entre elas é a velocidade com que acontece, tá? A evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso. A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. E a calefação é a passagem instantânea do estado líquido para o gasoso. Bom, agora o próximo tópico que a gente vai falar é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, certo? O que é isso? A temperatura, como o próprio nome está falando, né? A temperatura de fusão e de ebulição vai ser a temperatura na qual determinada substância vai ocorrer a passagem, vai sofrer essa mudança de estado físico, do sólido para o líquido, tá? E a temperatura de ebulição vai ser a temperatura na qual ela vai mudar do líquido para o
gasoso, certo? Só que essa temperatura é uma propriedade específica da matéria. Por quê? Porque cada material vai sofrer essa mudança numa temperatura diferente, tá? Então, por exemplo, a água pura, água destilada, não é, que a gente considera como pura, quando está em condições de pressão de 1 atm, ela vai ter a temperatura de fusão de 0 graus e a temperatura de ebulição de 100 graus. Agora, a gente vai falar das mudanças de estados físicos e o gráfico de aquecimento, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir como é que eu determino o estado físico de uma substância, tá? Sabendo o ponto de fusão e ebulição em uma determinada temperatura. Como assim? Nem entendi a pergunta. É o seguinte, por exemplo, o chumbo, ele tem um ponto de fusão de 328 graus, ou seja, ele muda do sólido para o líquido nessa temperatura. E o ponto de ebulição é 1620, ou seja, ele muda do líquido para o gasoso em 1620 graus, tá? Mas, por exemplo, se eu lhe perguntar a 25 graus Celsius, qual é o estado físico do chumbo? Você sabe ver? Bom, talvez esse exemplo seja um exemplo bem simples, mas tem situações que podem ter dúvidas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer parecido com o que tem aqui, ó. Você vai traçar uma retinha, vai colocar o ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? No caso da substância, o chumbo é esse valor, tá? Se fosse outra substância, a gente teria outros valores aqui. Então, vamos fazer o exemplo do chumbo. O chumbo, ele tem o ponto de fusão 328 e o ponto de ebulição 1620. Então, qualquer temperatura que esse material, que essa substância estiver entre essas duas temperaturas aqui de fusão e ebulição, ele vai estar no estado líquido, tá? Qualquer temperatura abaixo disso, ele vai estar no estado sólido. E qualquer temperatura acima da temperatura de ebulição, ele vai estar no estado gasoso. Então, se eu quiser saber a 25 graus o estado físico do chumbo, 25 graus está abaixo de 328. 25 graus está mais para cá, não é? Está mais para cá. Então, aqui a gente vai dizer que a 25 graus o chumbo se encontra no estado sólido. Se eu perguntar a você a 400 graus qual é o estado físico do chumbo, 400 graus ele vai estar depois de 328, mas vai ser abaixo de 1620. Vamos dizer que esteja aqui. Então, o chumbo ele vai se encontrar no estado líquido. E a 2000 graus, dando um exemplo, vai estar acima de 1620. Então, a gente diz que o chumbo vai estar no estado gasoso, tá? Então, aqui foi um exemplo. Aí, eu vou pedir para vocês fazerem aí em casa, no caderno de vocês, o exemplo do mercúrio, tá? Que tem um ponto de fusão menos 38,8 e o ponto de ebulição 356,6, certo? Tomem cuidado, porque aqui o valor é negativo, para vocês não se confundirem, tá certo? Bom, agora a gente vai tentar reproduzir esse mesmo exemplo que eu dei aqui através de um gráfico, certo? Aqui, nesse gráfico, a gente tem nesse eixo a temperatura e nesse eixo o tempo, certo? Aqui a gente tem um gráfico de aquecimento. Por quê? Porque com o passar do tempo, o que está acontecendo com a temperatura? Ela está aumentando, certo? Então, o que a gente observa? Que com o passar do tempo ela está aumentando, aumentando, aumentando. Mas quando chega a determinado ponto aqui, ó, que nesse caso é 10 minutos, a temperatura, o tempo vai passar, mas a temperatura não vai variar, certo? A gente diz que a temperatura, ela está constante, certo? Ela está constante, tá? E isso não só acontece nesse ponto, como vai acontecer nesse ponto também, tá? Esse gráfico aqui, eu estou representando o exemplo do chumbo também. Então, o que a gente observa? A gente observa que a temperatura ficou constante justamente quando atingiu o ponto de fusão, certo? O que quer dizer que durante toda a passagem, a mudança de estado físico do sólido para o líquido, a temperatura permanece constante, tá? Então, quando vocês observarem um gráfico como esse e observarem que a temperatura está aumentando e em um determinado momento ela ficou constante, aquele ponto ali vai ser, aquela temperatura vai ser a temperatura de fusão, certo? Quando a fusão termina, a gente vai ver que a temperatura começa a subir novamente. Ela sobe, sobe, sobe até chegar nesse ponto. Nesse ponto, aqui, ó, vai ser a temperatura de
ebulição. E observem que a temperatura permanece constante também, por um determinado tempo. Esse tempo aqui é o tempo em que está ocorrendo a passagem do estado líquido para o gasoso, certo? Depois que todo o líquido vira gás, a temperatura volta a subir, certo? Então, se eu fosse interpretar o estado físico do chumbo a partir desse gráfico, como é que eu faria? Abaixo da temperatura de fusão, que foi o que a gente viu? Abaixo da temperatura de fusão, o material vai estar no estado físico sólido, certo? Exatamente na temperatura de fusão vai estar acontecendo a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então aqui vão coexistir os estados sólido e líquido. Depois que todo sólido vira líquido, aqui ó, a temperatura volta a subir. E aqui eu vou ter esse intervalo ó, entre 328 e 1620. Então entre essa temperatura aqui, que é exatamente esse intervalozinho aqui ó, eu vou ter somente o estado líquido, certo? Acima de 1620, que é esse intervalo aqui, eu vou ter o estado gasoso, tá? E exatamente nessa temperatura, eu vou ter a passagem do líquido para o gasoso. Então, aqui vai coexistir o estado líquido e gasoso, tá certo? Bom, agora a gente vai ver o gráfico de resfriamento. Ele é semelhante ao gráfico de aquecimento, só que vocês podem observar que aqui é como se fosse o inverso, né? Ao invés da temperatura estar subindo, como a gente viu no gráfico passado, a temperatura ela está diminuindo com o passar do tempo, tá? Então, por isso que a gente chama de resfriamento. Então, aqui, a gente começa que no instante inicial, a substância ela vai estar no estado gasoso, certo? E vai estar passando aqui, ó, para o estado líquido e depois, por último, o estado sólido, certo? E entre, ó, nessa parte aqui do gráfico é constante, é o momento em que está acontecendo a mudança do estado físico. Aqui está mudando do gasoso para o líquido. Então, você vai ter gás mais líquido. Aqui, você vai estar passando do líquido para o sólido. Então, você vai ter aqui os estados líquidos mais sólido. O que eu grifei aqui, ó, tá vendo que eu circulei isso aqui, essas duas partes, e botei constante e constante. Isso aqui é característica de uma substância pura. A gente vai estudar isso ainda, quem é oitavo ano, quem é nono ano já sabe. Mas a substância pura, a característica dela é o quê? Ela apresenta as mudanças de estados físicos. Durante a mudança de estados físicos, a temperatura ela permanece constante, tá certo? Então isso tanto no gráfico de resfriamento como no gráfico de aquecimento também, como eu mostrei a vocês, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo do gráfico de aquecimento de uma mistura. Nesse caso aqui vai ser diferente, tá? O que é que a gente pode observar na mistura? Que aqui a temperatura vai aumentar, você vai observar aqui a mudança do estado físico, mas vocês podem ver que aqui não está constante, não está bem retinho, certo? Aqui, durante a mudança do estado físico, a temperatura ela pode variar. Isso é característica de uma mistura. Nesse caso aqui, nesse exemplo específico, eu coloquei aqui a temperatura de ebulição constante, tá? Para mostrar a vocês que se um tiver constante, mas o outro tiver variando, já é uma mistura, tá? Eu poderia ter invertido, poderia ter feito a temperatura de fusão constante e a de ebulição variando, também ia ser uma mistura. Ou se as duas variassem, também seria uma mistura, certo? Para ser uma substância pura, tem que ser constante as duas mudanças do estado físico, tá? Bom, agora vou deixar uma tarefa para vocês. São poucas questões, tá? Mas é tudo relacionado com isso que a gente viu hoje. São a página 57, isso é só para o nono ano, tá? Página 57, questões 5 a 8, tá? E aí, depois na sala a gente conversa sobre isso. Espero que vocês tenham gostado.